Olá, eu sou Ademir Quintino e este é o Profissionais e Profissões, programa que vai falar de diversas profissões existentes no nosso país e até a nível internacional. Hoje recebemos a paulistana Adriana Nogueira, ela que é coach. O que seria esta profissão de terminologia inglesa ou americana, da forma que você preferir? Adriana, seja bem-vindo ao Profissionais e Profissões, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bom com você? Tudo bem, obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui falando um pouco de coaching, que é uma profissão que eu adoro. Então, o que é coaching, né? As pessoas procuram coaching num processo de mudança. Então, o coaching, em um dado momento, ele veio para as empresas, para as organizações, no sentido mesmo de liderança, né, a parte comportamental. Só que a partir do momento que existe uma mudança, né, interna da pessoa, isso pode ser passado para qualquer área da vida dela. Então, hoje nós temos coach de carreira, coach de emagrecimento, coach de relacionamento. Então, é um profissional que auxilia a pessoa a chegar a uma meta, né, a um estado desejado. E você é coach de carreira. Como é que funciona o teu dia a dia, o teu relacionamento com os teus clientes, né? Lembrando ao nosso telespectador que a Adriana Nogueira, ela não é aqui da Baixada, ela é de São Paulo, tem um consultório na Vila Mariana. No final do programa até vou passar o telefone para quem estiver interessado. Como é que funciona o teu dia a dia no coach de carreira? Por exemplo, o cidadão acabou de se formar, recém-formado, aí ele te procura para você saber a aptidão dele, qual carreira ele deve seguir, ou não é bem assim? Na verdade, o coaching ele é muito amplo, né? Quando você fala de coaching de carreira, a pessoa pode vir nesse momento, né, de início de carreira, mas ele pode também estar já numa fase que ele está na empresa e está na dúvida, né? Se ele quer continuar ali, se ele quer de repente ser um profissional liberal, se ele quer mudar, né, esse caminho da carreira dele. Então, assim, toda vez que existe uma dúvida, uma mudança, a pessoa pode buscar um coach de carreira, né? Então, só que a questão de ser coach de carreira, ou mesmo dentro de um projeto novo que eu tenho organizado, que é o coach LGBT, existe assim, a pessoa procura o coach para um processo específico. Então, estou procurando por conta da carreira, por conta que o meu relacionamento não vai bem, ou mesmo porque eu sou gay e aí dentro da empresa eu tenho as minhas dificuldades em lidar com a minha carreira por conta da minha questão sexual. Então, assim, a pessoa vai procurar por um objetivo específico, só que o que é valoroso do coach é que a gente mexe e dá uma geral na vida dessa pessoa. Então ela vem procurar por conta da questão de carreira, só que uma das primeiras ferramentas, por exemplo, que nós utilizamos é a roda da vida. Então é a oportunidade de fazermos um gráfico e uma avaliação da vida da pessoa como um todo. Até porque às vezes a pessoa acha que o problema é a sua carreira, só que aí ela tem problemas de familiares, tem uma questão de autoestima, ou, por exemplo, o público LGBT, existe um preconceito interior, um receio mesmo, um meio. Então, isso faz com que a pessoa possa alterar a vida dela como um todo. Até porque o coaching é uma questão de comportamento. A gente vai avaliar o que está ali dentro, né, da pessoa, o que é necessário mudar, melhorar, foco na questão do positivismo, foco no que ela tem de bom, foco nos pontos fortes, né? Porque a gente tem uma cultura que geralmente questiona para a gente ou leva a gente a ter uma questão mediana, né? Sermos medianos. E enquanto a gente pode ser muito bom, né? Os pontos fortes, por exemplo, geralmente não é colocado para nós focarmos no que a gente já tem de bom, né? Muitas vezes há nos pontos de melhoria, é óbvio, nós temos que focar nos pontos de melhoria, mas aquilo que eu tenho muito bom, eu tenho que exercer, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que valorizar. Então o coach, ele trabalha muito com essa questão assim, do que eu tenho de bom, como estão os meus comportamentos, como estão os meus pensamentos. Autoconhecimento faz parte assim de uma forma muito intensa do coaching, que é um diferencial. Autoconhecimento ainda é um diferencial. Você é formado em recursos humanos? Eu sou formada em gestão de RH, fiz psicologia geral nas organizações, vários cursos comportamentais, né? E aí o curso de coaching. E há quanto tempo você está nessa área, né? Eu até perguntava para você fora do ar se era uma profissão nova, você já me disse que
acredita aí que pelo menos 2 décadas a coisa vem funcionando e fluindo de maneira que os coaches tenham os seus clientes à disposição, já a profissão vem crescendo bastante aqui no país. Isso. Ela veio muito por uma vertente organizacional, né? Então, assim, ela nos Estados Unidos tinha esse processo dentro da questão do esporte, só que aí como perceberam que era ativado, né, questões internas que ajudavam muito o profissional ser muito bom. Então, o foco está nele, não está no concorrente, não está fora, não está, né, na outra equipe, está nele. Então, viram que esses recursos faziam com que a equipe, com que as pessoas se dessem muito bem. Então perceberam que, já que era uma questão comportamental, dava para passar isso para a organização. Então aí levaram isso para a empresa, né? Então isso começou ali nos Estados Unidos, depois foi vindo para os outros países, sim, aqui no Brasil já tem bastante tempo, só que estava muito fechado dentro da empresa. E aí depois começaram a perceber que isso podia ser difundido para a população. Hoje é muito mais fácil você falar com as pessoas e as pessoas... eu estou fazendo coach, né? Então antes era muito a questão só da terapia, então hoje, ou do treinamento, aquele treinamento mais específico, um pouco mais quadrado. Não, o coach, ele amplia as potencialidades, ele mexe no que a pessoa tem de melhor. Bom, apesar de hoje eu estar trabalhando aqui na TV Câmara, paralelamente eu tenho outras atividades profissionais e uma delas é ser repórter esportivo. E coach, eu já cobri inclusive o Campeonato Mundial, é terminologia americana do treinador de futebol. Esse coach também, já que você tocou no esporte, é oriundo justamente dos treinadores, aqueles que tentam passar confiança, estratégia da equipe ou coisa parecida, ou é apenas uma simples coincidência? Veio da vertente realmente de treinadores de esporte, tanto que assim, aqui no Brasil existem vários trabalhos que já foram feitos para times de futebol que tiveram resultados assim ótimos. Então é aquilo, hoje um coach ele pode ser utilizado para fortalecer, para levar as pessoas a chegar a qualquer objetivo. Então, dentro de uma empresa, dentro de um time de futebol, eu já pensei, por exemplo, né, eu fui trabalhar nessa questão da carreira, do coach LGBT, mas, por exemplo, você pode trazer donas de casa, por exemplo. Por que não? O que acontece? Nós temos que imaginar que o nosso tempo, o coach, ele também lida com essa questão de qualidade de vida, fala um pouco de morte, por quê? Não com a intenção de, nossa, mas é uma realidade, nós vamos morrer, né? Então, como como está a minha qualidade de vida? Que história que eu estou montando, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, se você pensar, não é porque a dona de casa, ela está ali cuidando da família dela, que ela não poderia ter um coach, às vezes ela não está bem, e ela quer fazer outras coisas, mesmo com a família dela ou fora. Então, assim, um coach, ele poderia atuar em qualquer grupo, né? Tanto que tem acontecido muito isso, você acaba vendo grupos que há alguma coisa com coach, né? Então, é como se a pessoa tivesse a oportunidade de se olhar, de olhar o melhor que ela tem. Por exemplo, outro dia eu fui fazer uma palestra e aí eu questionei sobre a questão profissional, né? O que as pessoas faziam profissionalmente, se elas gostavam, se elas estavam felizes e qual o sentido, qual a profundidade dessa questão. E uma delas, cabeleireira, no outro dia ela me mandou um e-mail, né? E aí ela falou, nossa, eu fui deitar pensando, né? No que eu faço. Ela falou, nossa, e eu acordei depois muito feliz no outro dia quando eu fui trabalhar, pensando que todas as vezes que as pessoas saem do meu salão, saem muito felizes. Por quê? Porque elas estão bonitas e tal. Então ela viu o sentido. Então o coach, ele dá esse sentido para a sua vida, sentido para o seu trabalho, sentido para o que você faz, o que você quer construir. Então é uma oportunidade de você reavaliar a sua vida, como eu falei no princípio, como um todo. Então, qualquer pessoa pode utilizar de um trabalho de coach. Adriana, para o cliente, o paciente, não sei qual a terminologia correta, cliente, como é que ele vai te procurar e saber quanto tempo ele vai precisar ter a tua orientação, como é que funciona essa orientação, se tem um horário específico, se ele deita num divã, como é que é feito esse conselho que você dá para ele, e se o coach ele é mais um psicólogo do que outra coisa?
Então, na verdade, existe muito, principalmente algum tempo atrás, essa questão da ligação do coaching, né, com a terapia. Qual é a diferença? O coach, ele trabalha o momento atual. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de, exemplo, carreira. Como está a sua carreira no momento atual? É um problema, uma situação do agora. É óbvio que quando você começa a trabalhar a pessoa como um todo, você vai perceber que às vezes tem coisas muito profundas a serem trabalhadas. Só que o coaching, ele pode trabalhar, mas assim, é intenso, é profundo, mas dependendo do que você vê que tem questões familiares envolvidas, tudo, você indica para uma terapia, indica para um psicólogo, e aí os dois podem trabalhar em conjunto. Então, na verdade, ele é intenso, é profundo, mas chegando um dado momento, você tem que analisar que ele de repente precisa de uma terapia, e vai fazer muito bem, ou mesmo a homeopatia. O coach, ele pode, com certeza, e deve ter outras vertentes, outras pessoas, outros profissionais que podem ajudar nesse crescimento. Então, você vai olhar a questão de saúde, então, de repente, você precisa que a pessoa vá para um nutricionista, ou que ela, de repente, comece a olhar um pouco mais a saúde dela. Então, a gente, como eu falei, quando você foca no todo, você vai perceber que tem outras coisas. Ah, será que a pessoa está trabalhando demais e ela não está se divertindo? Então, assim, ela olha a questão da vida dela como um todo. Como acontece esse processo de mudança? Ele é extremamente intenso. Eu trabalho com 12 encontros, né? Então, são 12 encontros, um por semana, em torno de 2 horas. Isso o mercado, né, vai alternando. Individuais ou individuais? Na verdade, existe esse planejamento de grupos também, que o resultado você também consegue. Igual eu faço um trabalho de um work coaching, né, que eu chamo. São 4, 5 horas que a pessoa tem a oportunidade de vivenciar um pouco esse processo de coaching. E ela já sai de lá já pensando na vida dela. É um encontro com ela. Tanto que teve esse work coaching que eu fiz, e uma senhora, eu pedi para fazer um desenho, né, de um sonho e tal. E ela veio e falou: nossa, você já despertou algo que fazia tempo que eu não pensava. Aí ela mostrou lá 2 pessoinhas com coração, né? Então, ou seja, às vezes é algo, mesmo nesse processo rápido do work coaching, é possível que a pessoa, de repente, tenha acesso a ela de uma forma já intensa. Mas nesses 12 encontros, o que acontece, né, que acaba sendo extremamente forte? Ela tem acesso a essa questão de falar dela, né, de focar em como ela é. Então, por exemplo, ali a gente vai falar dentro das sessões a psicologia positiva, né? Então, como são os seus pensamentos, como é a sua forma de agir em relação a como você é. Porque, claro, se você é uma pessoa otimista, uma pessoa determinada, você vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Mas às vezes a própria pessoa tem muito medo, né? Então aí ela já pensa não, mas achei muito difícil, eu não vou conseguir. Ela para por ali, né? Então, outra questão que a gente trabalha também dentro do coaching, que está ali, né? Dentro do coaching contém psicologia positiva, neurociência. Então a neurociência, a parte mental nossa, ela está em constante movimento, né? Então, quais são as conexões que estão sendo feitas na nossa mente? Elas criam caminhos positivos, inovadores, coisas boas. Como eu estou mexendo com tudo isso, né? Então, por exemplo, a neurociência, ela fala muito que algumas coisas acontecem com a repetição. Então, um exemplo, quando a pessoa vai dirigir. Existe, pelo menos eu, né, tive no começo muito medo, então assim, nossa, é muita coisa para prestar atenção, né, é muita informação. Só que aí, o que acontece? Com o tempo, você vai repetindo as ações e o seu mental, ele capta e você vai, dirige e depois... Inconsciente, né? Isso, inconsciente. E o que é legal do coach é justamente isso. É fazer assim como o movimento de você trocar a marcha e ouvir, né? Ouvir e nem perceber que ouviu a hora de mudar, com comportamentos. Né? Então, assim, se você repete sempre os comportamentos positivos, você é uma pessoa que não é positiva, e você vai tentando ali modificar, né, fazendo as suas ações serem positivas, a sua parte mental, ela vai renovando
e vai podendo pensar diferente, ser diferente, que essa é a intenção do coach, né? Então, dentro do coach também tem a PNL, então programação neurolinguística, a intenção é fazer uma reprogramação daquilo que não serve para você, né? Então, como se reprograma? Se reprograma tendo um foco, então eu tenho que ter um norte de onde eu quero chegar, quem eu quero ser, o que deve acontecer. Então também vai pela questão da cópia, pela repetição, pelo foco. E aí, assim, dentro dessas atividades, essas sessões que que a gente se encontra, é algo assim, vem do perfil e daquilo que a pessoa precisa fazer para que tenha aquelas alterações. O trabalho, assim como a terapia, é óbvio, ela também é construída dentro e fora, mas o coaching intensamente fora desse contexto das 2 horas que nós estamos ali juntos. Por quê? Porque vai sendo criado... Cada sessão são 2 horas? Isso. Vai sendo criado várias... atividades com o perfil do que a pessoa precisa mudar. Então, por exemplo, eu já tive uma coach que a gente trabalhava liderança, ela não conseguia se comunicar com as pessoas, né, que estavam ali para que ela trabalhasse, e ela falava muito por e-mail. Então, quando ela encontrava essas pessoas, ela tinha dificuldade. Então, como é que um líder não tem uma boa comunicação, né? Então, a gente foi trabalhar isso e ou mesmo dificuldade de falar em público. Então, como é que acontece uma situação dessa? São atividades para que ela possa dar apoderamento para ela. Mas aí cada um com uma característica diferente. A gente vai além das técnicas que já existem dentro do coach, a gente vai criando sempre vertentes novas, coisas novas. Não é uma ciência exata, então deve ter variações. Sim. É possível, através dos primeiros contatos, você perceber de quantas sessões o cliente vai necessitar? Ou isso é algo que você vai perceber apenas nos contatos posteriores que aconteceram? Então, normalmente o contrato, comigo, né, porque o mercado, como eu falei, ele é alterado, são 12 encontros, né? Por quê? Porque, assim, o objetivo, ele pode ser, nós podemos chegar a ele antes, pode ser que seja uma coisa contínua, né? Então, assim, em 3 meses eu tenho um objetivo X. Pode ser que terminou aquele período e ele continue buscando o que ele almejou. Só que toda aquela mudança e todo aquele trabalho que foi feito vai fazer com que ele chegue até o objetivo dele. Então, assim, pode acontecer antes, só que, assim, todas as sessões, elas são extremamente fortes, intensas, para mudança, para melhoria. Então, na verdade, é fechado um pacote de 12 encontros para que tenha certeza essa mudança interior necessária, esse fortalecimento, esse encontro da pessoa com as competências, com a reavaliação de crenças, porque assim, no coach a gente fala muito de crença. Crença é tudo aquilo que você aprendeu que é certo, então se os seus pais colocaram algo para você como certo, se a família, a sociedade colocou para você como algo correto, só que aquilo não serve para você. Só que a gente não para avaliar, né? E isso é muito forte. E não tem nenhum erro, os pais não estão errados, não tem ninguém errado, né? De falar assim, a culpa são dos meus pais, né? Por conta disso. Não, eles tiveram uma criação, tiveram uma vivência e eles passaram isso que achavam que era certo. Cabe a você, cabe a nós, avaliarmos se aquilo é uma crença limitante ou uma crença fortalecedora. Se ela é fortalecedora, vai em frente. Se meu pai falava, você é muito boa, você vai conseguir o que você quer, você pode, ótimo, porque eu vou acreditar nisso e eu vou atrás. Se eu tenho uma informação, né, que eu não sou competente, sempre eu vou ter dúvida. Só que aí o que um processo de coach auxilia? Eu vou procurar e vou ver que eu sou muito boa mesmo, porque todo mundo tem muito potencial, todo mundo pode. E assim, para mim faz muito sentido trabalhar com coach, por quê? Porque eu acredito que a gente veio aqui para ser feliz, para buscar o nosso melhor, né? Então, quando uma pessoa tem uma crença assim que bloqueia, então a gente vai desbloquear, vamos achar onde está a questão para ela chegar e ser feliz, para ela saber onde ela quer chegar, o que ela quer fazer, o que ela quer da vida dela, qual a história que ela quer chegar. Isso é muito importante, né? Saber onde quer chegar. Muito bem, este é o programa Profissionais e Profissões e estamos recebendo a coach Adriana Nogueira, ela que veio de São Paulo para participar da nossa programação. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.